Meus irmãos, graças e paz, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Vamos ler os versos 18 e 19. Quem está acompanhando os estudos pelo meu livro, é na página 29. Nós vamos começar hoje. Eu vou, antes de tudo, falar sobre o meu filho mais novo, que chegou hoje. Esse livro mais novo, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. É o meu livro mais recente. Chegou hoje, estava para chegar amanhã. E as obras da carne, o fruto do Espírito, quando eu trago daquela passagem lá de Gálatas 5, do verso 16 ao verso 26, tá? Todas as obras da carne e todos os aspectos do fruto do Espírito são tratados aqui, como eram na língua grega e qual é a tradução possível, o que significa e aplicações sobre cada uma das questões. No final, vocês podem dar uma folhada e levar um para você e um para um amigo seu, tá bom? Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu essas palavras, originalmente ele tinha em mente o livro que ele acabara de escrever, o livro A Revelação. Apocalipse significa exatamente isso, revelação, tá? E ele tinha em mente isso, que como esse livro é uma carta circular, o livro do Apocalipse possui 3 gêneros literários. É uma revelação, é um livro do gênero apocalíptica, por isso é um gênero literário muito desconhecido nosso, mas que em Israel teve seu auge de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, que é um gênero literário com muitos símbolos, números, cores, figuras, e por isso é um gênero diferenciado de toda a Bíblia. O segundo gênero literário desse livro é profecia. Em Apocalipse 1:3 diz que este livro é uma profecia, e também é um gênero epistolar, é uma carta. Tanto é que este livro deveria circular entre as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Então cada igreja que recebia o exemplar fazia uma cópia para si e passava o livro adiante. E assim o livro chegou a todas as igrejas daquela região, não somente nessas 7 mencionadas nos capítulos 2 e 3. Mas, repito, quando João escreveu isso, quem alterasse o livro sofreria os danos daquilo escritos. Mas Deus, na sua soberania, também estava inspirando o apóstolo João a colocar isso aqui em relação a toda a Bíblia, porque outras passagens da Bíblia também trazem isso. Outras passagens bíblicas trazem trechos semelhantes a esse, que nada deve ser alterado na Escritura, nem acrescentado nem retirado. Por exemplo, Deuteronômio 4:2 diz isso, e outras passagens, tá? No vídeo que eu mandei no grupo da igreja, há poucas horas, um vídeo onde o pastor Ed René Kivitz e uma outra mulher, que eu não sei quem é, fala após ele, é um vídeo onde o coração de Ed René já vem sendo revelado há muito tempo. Deu tempo quem vê o vídeo? Não viu ainda, né? Depois vocês vão ver, tá? E em 2016, Ed René Kivitz
pregando sobre o Evangelho de João, disse com todas as letras que Jesus Cristo tinha segundas intenções com a mulher samaritana, tá? E eu assisti o sermão inteiro. Eu vi primeiro um corte, depois disse, não, eu vou ver o sermão inteiro para eu saber se ele está querendo dizer isso mesmo. E estava. E como ele costuma fazer na igreja dele, o sermão que ele prega no domingo, ele comenta na quarta-feira. Ele faz um vídeo na quarta, não sei se ainda é assim, eu acho que é. E aí ele faz um vídeo comentando o sermão que ele pregou e as respostas que ele obteve dos irmãos após o sermão, na segunda, na terça e até na quarta-feira antes do vídeo ir ao ar. E aí ele não pediu desculpas nenhuma, pelo contrário, ele reafirmou na época, tá? E alguns anos antes ele já tinha dito que Deus salvaria a todos, afirmando assim sua posição universalista. O universalismo ensina que todos serão salvos, mesmo quem não crê em Cristo, tá? Mas aí ele não foi muito a fundo nisso. Então ele vem destilando do seu veneno diabólico há muitos anos. E desde 2016 que eu disse, temos um falso profeta, um novo falso profeta na igreja brasileira. Aí como ele é um pastor batista, no sistema batista aconteceu o seguinte: ano passado ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, não contextualizada, mas atualizada. E aí houve uma comissão, foi em Quirilo, ele é pastor da igreja Batista de Água Branca, em Babi, em São Paulo, e aconteceu que todo mundo já sabia que ia acontecer. Ele foi desligado da convenção batista, mas no sistema batista uma igreja nem a convenção pode interferir na outra. Então ele foi desligado e permanece pastor da igreja batista, não tem nenhum vínculo mais com a convenção, mas permanece lá, o mesmo nome da igreja, ele como líder. No sistema batista a igreja é soberana nesse aspecto, tá? Então há pontos positivos e pontos negativos nisso aí. E nesse vídeo que eu mandei hoje, não sei quando eu recebi hoje, ele diz, entre outras coisas, que a Bíblia é um livro sexista, racista e xenofóbico, né? Um livro sexista onde nós temos um protagonismo tão grande na escritura em relação às mulheres. Por exemplo, no maior acontecimento que nós vimos, no maior acontecimento do Antigo Testamento, que é a saída do povo hebreu do Egito, as protagonistas são todas mulheres. Moisés é coadjuvante. Se você acha que Moisés é o protagonista junto com Arão, você não entendeu a mensagem do livro. O livro começa com duas parteiras egípcias chamadas Sifrá e Puá, que, mentindo para salvar a vida dos meninos hebreus, disseram que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as egípcias, e quando elas chegavam lá, as hebreias já tinham dado luz, o que obviamente é uma mentira, né? Mas em ética a gente diz que é o mal menor. Matar os inocentes ou mentir? Eu mentiria também, tá? É o esperado numa situação dessa. A vida é muito mais importante, inclusive nas escrituras, do que qualquer outro princípio, a vida do inocente, porque na lei também tem, e antes da lei, né? Logo depois do dilúvio, Deus instituiu a pena capital, a pena de morte. Bem, aí depois dessas duas mulheres vem Joquebede. O texto bíblico em Atos capítulo 7, Estevão pregando, diz que os pais de Moisés guardaram o menino durante 3 meses, porque ele era muito bonito, ele era formoso, Deus diz. Provavelmente eles tiveram esperança de um libertador. E aí Miriam, junto com sua mãe e tal, eles vão e colocam Moisés numa cestinha no Rio Negro. E aí outra mulher como protagonista, a filha do faraó, mesmo sabendo que aquele menino era um hebreu, ela resolve criá-lo. Como é que eu sei que ela sabia que o menino era hebreu? Quando pegou, viu que ele era circuncidado. É óbvio, porque a circuncisão aconteceu no 8º dia e o menino já tinha 3 meses.
Então, mesmo sabendo que era um menino hebreu, ela criou ele. Então, em Provérbios capítulo 31, texto que foi escrito 950 anos antes de Cristo, nós lemos sobre a mulher virtuosa, né? Que não é a melhor tradução. A melhor tradução é mulher guerreira. Não guerreira não guerreira no sentido que a gente fala hoje, de alguém trabalhadora. Guerreira no sentido de ir para a guerra. Guerreira literalmente. É mais do que ser virtuosa, tá? Então, essa interpretação norte-americana e europeia de que a mulher deve ficar em casa, o homem que deve trabalhar e tudo mais, é uma interpretação europeia das Escrituras, não é a interpretação correta da Bíblia. Não é. A mulher em Israel sempre pôde trabalhar, não há discriminação. Macho e fêmea foram criados em imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não é sexista, não é racista. Homem ou mulher foram criados em imagem e semelhança de Deus, e não é xenofóbica. Pelo contrário, a igreja cristã foi xenofóbica. Os judeus foram xenofóbicos no primeiro século. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio e prega o evangelho, vocês sabiam que os judeus não podiam entrar na casa de um gentil, porque na crença deles, não no ensino bíblico, mas na crença deles, eles estavam impuros. E aí Pedro diz, capítulo 11 de Atos, é Pedro explicando como é que eu vou dizer que algo é impuro que Deus purificou. Então aquele homem é um endemoniado, é isso que ele é. E a mulher que fala logo depois dele é outra endemoniada. Eu tenho zero receio de dizer isso, de estar errado. Exato. Porque é uma coisa absurda para as coisas que ele diz. Como é que uma pessoa que conhece a palavra abre a boca para dizer as coisas que são ruins? Agora, e assim, a forma como ele traz é tão florida. Essa é a minha grande preocupação. Que as pessoas com conhecimento muito raso ainda do Evangelho, vai olhar para aquilo ali e vai achar lindo. Vai achar lindo. O pior do mundo é isso, porque se você pensar nessa teoria aqui, que é uma das coisas que ele fala, e o pessoal que é progressista fala justamente, o amor é o principal. Pois é. Então, tem que estar trazendo um falso entendimento do que é o amor verdadeiro. Então, a Bíblia não é sexista, racista nem xenofóbica. Meus irmãos, 93% da nossa comunicação é não verbal. Apenas 7%, de acordo com os estudos feitos por psicólogos e outros estudiosos de oratória, mostram que 93% da nossa comunicação é não verbal. Amanhã eu posso mandar esses dados no grupo e dizer onde está a pesquisa e tudo mais. Hoje não deu tempo. Então 7% é o que a gente fala. Os outros 93% estão distribuídos entre como a gente fala, como a gente olha, como está a posição da nossa cabeça, como a gente está vestido e por aí vai. Então a sedução de Satanás passa por isso que Ninho acabou de mencionar, o jeito com o qual L. René fala. Ele tem uma retórica impressionante, e aí assim, pela sua própria personalidade, fala de um jeito sedutor que atrai muitos desavisados, tá? Tem gente que não gosta do estilo que Silas Malafaia fala, por exemplo, que é um estilo mais enérgico e tal, mas gosta do estilo de L. René, que é mais cativante. Então esse tipo de gente, e na verdade todos nós devemos prestar muito mais atenção ao conteúdo do que à forma. A Bíblia destaca, né, a pregação de Apolo, por exemplo. Até escrevi sobre isso, porque Apolo é descrito como alguém nota 10 na oratória, né, e no conhecimento, mas mesmo assim tem coisa para melhorar, que ele é convencido depois por Priscila e Áquila, né? Então antes de entrar aqui sobre os atributos de Deus, quero deixar essa palavra de alerta para os irmãos. E eu lembro bem do seguinte:
Eu estava assistindo uma série de investigação policial, eu e minha esposa, há alguns anos, e era sobre os principais casos mais famosos, recentes no Brasil, né? E cada episódio era sobre um crime cometido aqui no Brasil. E um dos episódios, eu gosto desse tipo de coisa e minha esposa também gosta. Um dos episódios era sobre o maníaco do parque. Vocês lembram do caso do maníaco do parque? Assistiu? E o que me chamou muita atenção foi o seguinte, nos chamou a atenção, né? É que os próprios incrédulos, policial, delegado, promotor, eles entrevistados, cada um à parte, eles não estavam juntos. Ambos falaram sobre um aspecto que eles viram lá. O cara já estava preso, já estava mais sujo do que pau de galinheiro. Só faltava ter o julgamento mesmo para ele ser condenado. Todo mundo já sabia, ele já tinha até confessado. Aí eu estava conversando com eles, disseram que era um cara muito cortês e disseram assim: ó, tem uma visita para você, tem uma moça querendo falar com você aí. Lembra disso? E aí ele disse: tudo bem, alguém pode me dar um cigarro? Aí deram um cigarro para ele. Diz que enquanto ele fumava aquele cigarro, ele se transformou, o semblante dele mudou. Chega, eu me arrepio, irmão, de falar. Irmãos, aquele cigarro foi a invocação dele a Satanás. Tem pastores, falsos pastores, como é o caso de Henry Vitz, que se transtornam energizados por Satanás e conseguem a sedução dos incautos desse mesmo jeito. Não se engane, o diabo, Satanás, se transforma até em anjo de luz. O pastor José Pontes, que é um querido pastor nosso, nazareno, todo mundo conhece o pastor Pontes, a integridade dele. Estava com ele hoje? Ontem. O pastor Pontes contou uma coisa em sala de aula, foi aluno dele, e quando eu estava escrevendo aquele meu livro, Os Dons Não Cessaram, eu lembrei, pedi autorização a ele para contar, e contei no livro lá, tem um capítulo que diz: nem tudo que reluz é ouro. Ele me disse: pode contar? Foi no lugar tal, dia tal, mês tal, ano tal, contou tudo. Ele conta que ele estava numa vigília, foi na década de 80, estavam todos em oração, de repente se levantou uma mulher e começou a profetizar: meu povo, e começou a dizer um monte de coisa boa, e o povo, amém, aleluia, e ele achou aquilo muito estranho. Ele parou de orar, começou a olhar para a mulher, enquanto ele estava todo mundo ajoelhado. Quando ele olhou, uma das irmãs da igreja se levantou, foi até aquela mulher que estava profetizando e disse assim: Satanás, saia do nosso meio agora, em nome de Jesus. E a mulher evaporou-se no ar. Era uma manifestação demoníaca. Duvidar desse tipo de ação, irmãos, é duvidar do que a própria Bíblia ensina sobre o poder do diabo e do próprio caráter do pastor Pontes, que é um querido colega nosso. Meus irmãos, não brinquem, não deem lugar ao diabo. Cuidado, instruam seus filhos. Vamos estimular os outros irmãos a virem à escola bíblica. Nem todos podem vir para o culto de hoje. Teve uma irmã que falou comigo: pastor, não consigo chegar, tal, tem como mandar um esboço, alguma coisa? Eu vou mandar algum resumo amanhã. Eu disse: olha, eu gravo os áudios e sigo o livro. Ela agradeceu, enfim. Vamos lá. Página 29. Teontologia, doutrina do ser de Deus. Teologia, a palavra teologia significa o estudo sobre Deus, né? Mas para que tivesse uma palavra específica sobre o ser de Deus, Pai, foi criado pelo teólogo Strong, Augustus Strong, a palavra teontologia, que é o estudo, a doutrina de Deus Pai, tá? Mas quem é Deus? Pergunta fácil de definir, né? O ser supremo, o criador e regente de tudo que existe, o ser autoexistente, que é perfeito em bondade e sabedoria. É uma tentativa de definição de Deus que eu achei no site God Questions. Quem é Deus? O que é Deus? Como podemos conhecê-lo? Apesar desse site ser em inglês, o nome,
What Questions, está aí a nota de referência número 10, na página 30. Esse site está em português, tem muitas perguntas interessantes lá, muitas respostas boas também, tá? Para o Espiritismo, Deus é a causa primeira de todas as coisas, foi o que Allan Kardec disse. Para o Islamismo, Deus é o onipotente, onisciente, criador, mantenedor, responsável e juiz do universo. Então, quando a gente vê, são definições superficiais de Deus, mas Deus é, por assim dizer, indefinível. Um Deus é algo ou alguém que é adorado, que recebe adoração. O Deus único e verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, é um Deus, caiu o negócio aí, indefinível, tá? Mas tem algumas características de Deus, e os nomes com os quais Deus se revela nas Escrituras vão ajudando a nós, meros mortais, a entendermos um pouco melhor quem é Deus. E é isso que a gente vai estudar nas próximas semanas. Então, Deus é Pai. É interessante que em todas as orações que Jesus fez, obrigado, é o princípio traz a água ungida, né? Deus está vendo, irmão, Deus julga, eu só tomo minha água. Em todas as orações que Jesus fez, Jesus chamou Deus de Pai. Ele começa as orações com Pai, e até na oração que ele nos ensinou a fazer foi assim. Aliás, Jesus nunca fez aquela oração, vocês sabem disso, né? Porque naquela oração, que a gente chama de Pai Nosso, ensina a pedir perdão. E Jesus nunca pediu perdão, porque ele não precisou pedir perdão nunca. É uma oração para a gente fazer, não para Jesus fazer. Pai glorioso, Deus é o Pai glorioso, Ele é o Pai santo, Ele é justo também, Pai justo, Ele é o Pai perfeito. Há pessoas que tiveram problemas com os pais, ou têm ainda, mas saiba que Deus é o Pai perfeito. Ele é o Pai misericordioso, Ele sabe o que a gente passa, Ele tem misericórdia. Ele é o Pai gracioso, Ele nos faz favores quando nós deveríamos receber punições. Ele é o Pai fiel no cumprimento de suas promessas. Ele não é aquele Pai que diz, na volta a gente compra. Ele é Pai fiel, Ele promete e cumpre. Ele é o Pai que escolhe seus filhos adotivos. E eu pus uma nota de referência aí, uma nota porque quando eu citei isso aqui do pastor Ernest Maia, ele é um pastor presbiteriano, e ele, como presbiteriano que é, acredita que Deus escolhe quem vai ser salvo. Não é o nosso caso, tá? Ele é o Pai incansável, Ele trabalha até hoje. Então, enquanto os incrédulos dizem trabalhem enquanto eles dormem, eles seriam os nossos concorrentes, né? A Bíblia ensina que nós devemos descansar enquanto Deus trabalha por nós. Como diz Isaías 64:4, uma das passagens mais belas da Escritura, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse ou trabalhasse em favor daquele que nele espera. Deus, que é Pai, Ele trabalha por nós. Ele também renova as nossas forças, né? A gente vê até os servos de Deus, como Dona Odêmia, dando frutos em idade avançada, como Moisés, como Josué, Caleb e tantos outros, todo uso chefe, que morreu com 86 para 87 anos, e até poucos meses antes de morrer viajava direto pregando o Evangelho, não parava. E a família dele entendeu, como uma de suas filhas disse, nós entendemos, né? Ela falando dela, dos irmãos e da mãe, Dona Patrícia, que também faleceu meses depois. Nós entendemos que papai não era
um presente de Deus apenas para nós, mas para toda a igreja no mundo, sobretudo no Brasil. E de fato, né? Quando ele parou de viajar, ele morreu. Não aguentava, né? Mas ele estava com câncer, enfim. Número 10, Deus é Pai onisciente, todo-poderoso. Então às vezes a gente não consegue dizer o que nós estamos sentindo ou precisando ao nosso Pai humano, mas ao nosso Pai celestial, que a gente fala, a gente nem precisa, antes mesmo que a gente fale, Ele já sabe de tudo. É claro que Ele quer que a gente peça. Aliás, pedir é mandamento. Tem muita coisa, irmãos, que a gente faz, e a gente faz parte da vida cristã, que é bênção, a gente faz voluntariamente, mas que também é mandamento. Pedir bênçãos a Deus é mandamento. Dizimar e ofertar é mandamento. Tem gente que tem problemas com Malaquias 3,10 e não dizima. Mas lembre-se que o dízimo foi estabelecido muito tempo antes disso, 400 anos antes. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, e o sacerdócio de Cristo, sobre o qual nós estamos vivendo, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E enquanto durar o sacerdócio de Melquisedeque, durará a lei do dízimo. Perdoar é mandamento, orar é mandamento, de modo que se a gente não ser cheio do Espírito é mandamento, de modo que se a gente não faz isso, nós estamos pecando. Ser cheio do Espírito é mandamento. São as coisas que eu chamo de santas obrigações. Eu tenho vontade de escrever um livro, botar esse título: Santas Obrigações, e botar esses mandamentos. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, a gente lê que se a gente não perdoar, a gente não vai para o céu. Conversa? Não é se eu não receber o perdão de Deus? Aí a gente consegue perdoar porque Ele nos amou e nos perdoou primeiro. Após a oração do Pai Nosso, Jesus disse o seguinte, Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, se alguém tem dificuldades para perdoar, peça ajuda a Deus, porque sem liberar perdão não há salvação. Não tem como ser mais claro do que o que Jesus disse aqui. Não tem como. Eu não sei, mas Pastor Bruno, o senhor não sabe o que eu passo. Pode ser esse mesmo não, mas quem inspirou isso aqui sabe. E vocês também não sabem o que eu passo. Oi? Pois é. E é figura de linguagem, né? Não precisa ser só 490, né? Deus é o Pai que envia seu Filho para salvar o seu povo. Não tem Pai melhor que esse. É o Pai autoexistente. Deus não precisava de nós para ser Pai. Ele já tinha um Filho, Jesus Cristo. É um Filho unigênito, único de uma espécie. A palavra grega lá em João 3,16, que é traduzida como Filho único ou Filho unigênito, é a palavra monogenes. Mono é um, genes de uma espécie. Todos os outros filhos de Deus, no caso nós, somos filhos adotivos. Deus, como alguém já disse, gostou tanto de ter um filho que decidiu ter um monte deles. É como o diácono Miguel lá de Boa Viagem, né? Tem 6 filhos, se não me engano. Da última vez que eu soube eram 6. Ele quer mais? Gera quer mais também? São 3 meninas, 3 moças, né? Tá bom, né? Interessante que não tem como dizer que elas não são irmãs, né? É uma cara da outra, impressionante. Então Deus é autoexistente, Ele não precisa da gente não, tá? Ele não precisa de nós.
Uma das coisas que às vezes no dia a dia, né, a gente se pega dizendo coisas que não são totalmente corretas, como assim, que Deus possa abençoar. Deus pode, né? Que Deus queira abençoar, né? Irmão, Deus precisa da gente. Não precisa não. Agora Ele conta conosco, tá? Deus não precisa de ninguém, nem de nada. Ele é autossuficiente. Deus é o Pai livre em seus atos. Deus é ininfluenciável. Todos nós somos influenciáveis. Tanto é que a primeira língua de todo mundo aqui não é o japonês, né? Aliás, alguém aqui fala japonês? A nossa primeira língua é o português. Nós somos nativos brasileiros. A primeira língua de Rolando é o espanhol. Pastor Rolando, porque ele não é nativo brasileiro. E aliás é a primeira língua e meia, né? Porque ele também não fala totalmente português. E é uma oportunidade muito boa, porque eu estudei espanhol há muitos anos e eu entendo bem e leio bem, mas não falo, porque não tenho com quem falar. Aí eu cheguei para ele e disse: agora eu vou aprender espanhol, viu? Agora eu vou aprender. Agora eu estou tentando aprender. A falar, né? Falar é a parte mais difícil. Mas com imersão a gente aprende. Então todos nós somos e fomos influenciados ao longo da vida, e somos influenciados pelas pessoas que admiramos, pelo nosso meio, pela nossa família. Tem coisas em nós que a gente gosta e que a gente não gosta, que está no sangue, tem uma questão genética, tá? Então não tem como fugir. A gente não escolheu a família que ia nascer, o nome que a gente teria, a gente herdou isso. Mas Deus não recebe influência de ninguém. Ninguém convence a Deus. Ele não muda. Ele é imutável. De todos os atributos de Deus, talvez esse seja o que mais me admira. Como é que alguém sabe de tudo, tem poder para tudo, não fica entediado? Como o Pondé falou, o Pondé é agnóstico. Ele era ateu, mas agora ele tem amizade com alguns pastores e ele é agnóstico. Já é um progresso, né? O ateu diz: Deus não existe. O agnóstico diz: existe alguma força superior, eu não sei se é Deus, né? Mas de maneira geral ele respeita muito os evangelhos, né? E entende muito como funcionam os evangelhos. Ele respeita bastante. Então, como pode tudo muda, menos o caráter de Deus. Tá? Ele é livre. Em 14º lugar, Ele é o Pai que se revela através do seu Filho Jesus Cristo. Deus se revela. É por isso que o método de ensino do socioconstrutivismo pode até funcionar em algumas áreas, mas na maioria das áreas não funciona. E no ensino da teologia não funciona de jeito nenhum, porque teologia ou a Bíblia é fruto de revelação e não de pesquisa. Deus chegou para o homem e disse: eu sou assim, escreve aí. Não foi o homem que disse: não, será que Deus é assim? Será que é assado? Será que Ele faz isso? Será que Ele perdoa? Não. Ele se revelou. Então o ensino bíblico deve ser expositivo, gostem os freirianos ou não. É o único tipo de ensino que funciona, é explicar o que a Bíblia diz no seu contexto e aplicar. Não é o que eu penso, o que eu entendo da Bíblia. Aliás, irmãos, está na hora da gente sair dos meros devocionais e passar a compartilhar estudos bíblicos. Hoje, no meu estudo bíblico, eu li essa passagem bíblica, entendi isso e aquilo outro. Quanto tempo nós temos de cristão? Cada um pensa por si. Se você é crente há 10 anos, e se você participou de um culto por semana, apenas o do domingo, uma vez só, o que é improvável, né? Durante esses 10 anos, você participou de 1040 cultos, visto que o ano tem 52 semanas. Se em 1040 cultos, imagina, 1000
mais de 1000 aulas sobre a Bíblia, pregações, estudos bíblicos, estou incluindo tudo. Será que nós conhecemos a palavra de Deus proporcionalmente ao tempo que servimos a Deus? Estava conversando com uns amigos hoje, antes de vir para a igreja, ainda sobre o vídeo de LNA, e um grupo que eu tenho com 3 amigos, 3 ex-alunos, que se tornaram meus amigos, e eu disse para eles o seguinte: só quem permanece firme ao longo das décadas, produzindo para o Senhor, dando fruto no reino de Deus, são aqueles que são fervorosos. Os que ficam na superfície muito tempo, eles só ficam na superfície, não dão fruto, tanto fez como tanto faz ficar em casa ou vir para o culto. Os fervorosos não, quando não pode vir para o culto, sente falta. Eu tenho uma amiga, que aliás não fala há um tempão, lá de uma pessoa, uma senhora, que durante um mês ela não pôde falar. Ela fez uma cirurgia, faz muitos anos isso. Ela disse que ia para os cultos e não podia cantar, ela só fazia chorar. Você imagina que você passar um mês sem conseguir falar? Eu que adoro conversar, que falo muito. Eu falo, as mulheres naturalmente falam mais que os homens, né? Não há nenhuma crítica disso, mas há alguns homens que falam mais que as mulheres. Então a minha esposa é uma exceção, que ela fala bem menos que a média das mulheres. Ela fala pouco mesmo, tá? Boninha também já, né? Não então, e eu falo até pela meu chamado, minha vocação. Eu sou professor, sou pastor, eu falo muito mesmo. Quando eu era até mais jovem, né, que eu ia para os retiros e tal, eu era o terror. Chegava, o pessoal se afastava, porque eu ia dormir 3h30 da manhã, 5h30 eu estava na piscina conversando. Eu não dormia não, dizia, para dormir eu dormi em casa, que é de graça, que eu paguei. Então eu encontro com o pessoal que é da minha época, né? Que a gente... Sou separatista. Não, tenho não. Não, eu tenho ótima concentração e faço, rapidamente eu me concentro, mas eu sou agitado. Então eu ia dormir zero esfero e raramente cochilava durante o dia. Eu dormia 1h30, 2 horas, 3, 4 dias seguidos. Mas hoje não, hoje eu estou velho já. Agora, mas quando era garoto, então isso é normal, tá bom? Quando eu ia para retiro, não era brincadeira não. Mas irmãos, nem lembro que eu comecei a falar disso, né? Vamos lá. Pois é, sim, está falando de Daura, né? Minha amiga Daura. E só os fervorosos que permanecem dando fruto durante décadas. E ser fervoroso não significa ser fervoroso na hora do culto. Não, cada um tem sua personalidade. Dificilmente vocês vão me ouvir dizer um amém mais alto ou um aleluia. E se alguém mandar, é que eu não vou dizer mesmo. Diga glória a Deus, não vou dizer, porque não é do coração, eu não vou dizer, entendeu? Eu só digo quando vem do coração, não digo quando o pregador me constrange a dizer não. Aliás, eu não faço isso. Mas quando, independente da personalidade das pessoas, a gente sabe quem é fervoroso no amor a Jesus no seu coração. Tem gente que entra na igreja e sai. Eu tive um aluno, tenho alunos que entram na sala, passa 4 anos, não faz uma pergunta. Não faz uma colocação. Mas está ali. Mas serve a Deus, é fervoroso e tudo mais. E tem aquele que não para de falar, quase me atrapalha dando aula. No ano seguinte está desviado. Não é o seu caso, mas entendeu? O fervor não está relacionado necessariamente ao falar, mas ao servir a Cristo. Tem uma passagem em Romanos,
capítulo 12, que eu gostaria que vocês abrissem, por gentileza. Deixa eu achar aqui, tá? Romanos 12, 11. 12, 11. No zelo, não sejais remisos, sendo fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. É isso, irmãos. É isso. Os que permanecem firmes com o Pai são aqueles que não são descuidados no zelo, mas são fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que Deus, como o pastor Igor orou há pouco, né? Que Deus nos avive, nos dê esse fervor. E só há uma forma de ser assim: é estando com o coração guardado, protegido pela palavra de Deus e pela oração. E eu posso garantir isso a vocês, quase todos os dias eu tenho contato com pastores que estão passando lutas tremendas por conta da minha presença nos seminários. Então eu tenho acesso à realidade de várias denominações, não só da minha igreja local, né? Várias igrejas, várias denominações. E eu fico perguntando assim, né? Como é que eles aguentam? Às vezes coisas que eu mesmo passo, né? E amigos meus, como é que a gente aguenta? É porque está com o coração protegido pela palavra, tá? Irmãos, são muitas lutas. Cada um de nós tem várias vocações, né? Então nós somos profissionais, somos filhos, pais. Eu ainda não, mas Deus, estou providenciando. Pais, marido, aí eu sou pastor, professor, escritor, ao mesmo tempo, né? Cada um de nós temos várias vocações ao mesmo tempo, e vocações distintas, vocações que nos permitem fazer algumas coisas e outras não. Por exemplo, um policial pode atirar em alguém na sua vocação, mesmo ele sendo cristão. Eu não posso, de acordo com as leis brasileiras, né? Mesmo os policiais têm problemas com isso, porque a lei brasileira favorece os bandidos e não a autoridade, os inocentes, tá? É uma Constituição feita por canalhas, essa de 1988. Ela é tão canalha que nem o PT assinou a Constituição de 88. Daí vocês tiram, né? Daí vocês tiram como é uma Constituição sem vergonha. Mas todos nós temos várias vocações ao mesmo tempo. Como lidar com tudo isso sendo cristão? Só tem uma forma: é guardando o nosso coração na palavra de Deus e na oração, porque virão críticas. Se a gente faz alguma coisa, a gente é criticado; se não faz, é criticado também. Se faz, é para aparecer, eu faria melhor; se não faz, é preguiçoso. Então a gente tem que guardar nosso coração em Deus. Salomão escreveu, aliás, em Provérbios 4, se não me engano, 23, né? Exatamente. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que não é o músculo, embora o músculo deva ser protegido também, né? Da gordura, da atividade física, porque o que é fazer o sangue circular, que dá vida, né? Mas a alma deve ser guardada. Acima de tudo é a nossa alma. A gente não pode perder a nossa alma. O sistema empurra pessoas para serem parecidas com Ed René. Pessoas como ele que perderam sua audiência. E aí, como vocês estavam comentando, né, agora há pouco, como é que pessoas tão estudadas assim caem nessas besteiras? Uma amiga minha lá de uma pessoa, a doutora Bárbara Buzz, ela até fez uma apresentação de um livro meu. Eu mandei editar, está chegando aí. Semana que vem chega, se vocês quiserem, uma nova capa, uma nova diagramação. Ela foi professora de Ed René,
há muitos anos. Bárbara vive aqui no Brasil há 50 anos. Ela mora lá em Cabedelo, na Grande João Pessoa. E ela, quando foi professora de Ed, ela disse o seguinte: eles estavam apresentando os trabalhos, e ela disse: você é o melhor aluno da turma, mas infelizmente você está destinado a ser um herege. Ela, com o discernimento da parte de Deus, já percebeu que, enquanto seminarista que era, ele já era um herege. A questão não é saber muito, não, irmãos. Eu tive professores de um conhecimento fora do normal. Eu fui aluno de Russell Shedd, eu fui aluno de Johannes Bergman, que tem uma gramática de grego. Eu fui aluno de Carlos Oswaldo Pinto, que tem uma gramática de hebraico não publicada, e tradutor da Bíblia. Carlos Oswaldo, uma sumidade, e outros professores. Um professor lá de João Pessoa, que assim é um dos maiores teólogos que eu já vi no mundo inteiro. Ele é lá de João Pessoa. É impressionante a capacidade dele. Chama Leonardo Paulino, professor que eu tive. Jovem. E digo para vocês, já estudei bastante também. Quanto mais eu estudo, mais eu amo a Jesus. Que nem esses homens também, e tantos outros. Não é um conhecimento, não. A ignorância não é uma bênção, nunca foi. Pelo contrário, é uma maldição. Um versículo que o pastor Rolando tem sempre mencionado aqui é Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância é uma maldição, não é uma bênção, não. Essas pessoas, na verdade, estão preocupadas em ser populares. Para encerrar, eu quero contar essa. Quando Moisés estava há 40 dias na presença de Deus lá no monte, Arão, simplesmente o sumo sacerdote, chegou um grupo de pessoas para Arão e disse: Arão, é o seguinte, está lá em Êxodo 32, isso aí, tá? Que eu estou falando. Esse Moisés, ele deve estar mais vivo. 40 dias, a gente aqui esperando, feito uns bestas. Foi isso que eles quiseram dizer, tá? Feito uns palhaços. Vamos fazer um Deus para a gente disse que foi ele que tirou a gente do Egito. Você vai ser o líder, você é o segundo aí, você vai ser o primeiro. Que Arão era o porta-voz, né? De Moisés ali diante do faraó. Por que não ser o primeiro? Quando Arão quis ser popular, agradar o povo, aí ele fez o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e vai conversar com Arão, diz: mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Não, a gente não fez esse bezerro não. Gente, para a água ferver, o ponto de ebulição da água são 100 graus, né? Para derreter o ouro é mais de 1000 graus. Como é que eles fizeram isso no deserto? Com um cinzel, uma talhadeira, para esquentar o ouro tanto para derreter os brincos, os anéis, até transformar num bezerro sem forma, né? No cinzel, na talhadeira. Aquilo ali demorou mais de um dia, com certeza. Muitas vezes para pecar dá mais trabalho do que para ser obediente. E aí a desculpa que Arão deu, vocês lembram? A gente não fez isso não. A gente jogou o ouro no fogo, quando de repente tinha um bezerro lá. Rapaz, cabra sem vergonha. Não é assim, irmãos, que os crentes de hoje fazem. Não, pastor, eu não queria não, pastor, mas quando eu vi eu estava lá. Que conversa, você queria. Fez o que quis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde a igreja de falsos mestres. Que a gente tem que dizer o nome, viu? Himeneu, Alexandre, Demas, Fileto, Caio Fábio, Ed René Kibides, David Leonardo, Vitor Azevedo. Como é o nome do outro? Aquele moreninho. Ricardo Gondim. Tem outro, Brunet, Tiago Brunet.
faz tempos. Todos são falsos mestres. E se todos estivessem sentados aqui na primeira fila, eu diria a mesma coisa. Pode ter certeza. É de Macedo. Eu estou para conhecer o cara mais pilantra do que é de Macedo. Alguém aqui já assistiu os filmes dele? Assistiu? Assisti, recomendo. Agora não assista como biografia não. Aqui não é um filme de Lula. Assista como ficção. Ele coloca ainda, além de tudo, né, ele como santinho, o R.R. Soares como a pior pessoa do mundo no filme 2. Nada a perder 2. Sendo que apesar de todas as heresias que a R.R. Soares prega, nunca se ouviu falar de um escândalo financeiro dele. Nunca, nem jatinho, nem nada. Ele voa de voo comercial. Tá? Irmãos, a gente tem que dar nomes aos bois, para que o povo saiba quem é o verdadeiro e quem é o falso. Já que a gente sabe quem é, vamos facilitar para os irmãos mais novos. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém. Eita, hoje eu passei foi muito. Hoje eu estava empolgado. É porque eu estou doente, viu? E o senhor tem que ter o direito das perguntas. É verdade. Já era doutor mais 10.